Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós continuamos acompanhando então a FENEC aqui em Machado, Minas Gerais, trazendo todas as novidades para o mercado de café. E olha só, a gente está em uma região que tem na sua característica fazer café de alta pontuação, de alta qualidade, e tem algumas movimentações nesse mercado que vem chamando a atenção nos últimos anos, principalmente aí nos últimos 2 anos, que é a questão da técnica de fermentação no café e que isso traz de positivo para essa bebida, agrega valor para esse mercado. E a gente está agora aqui com a Paline Alves, que vai falar para a gente sobre uma máquina que eles estão fazendo o lançamento em 2022, finalzinho aí da safra, mas já pensando para 23, que é um cilindro fermentador, e a gente vai entender melhor como é que isso funciona. Quem vai explicar para a gente é o Gustavo. Gustavo, fala para a gente um pouquinho nessa questão da qualidade. A gente tem percebido isso junto com o produtor, principalmente anos de quebra, como a gente está vendo agora, o produtor cada vez mais focado em entregar um café que agregue valor, né? Um produto que tenha um valor agregado. E a Paline traz isso, uma nova opção para o produtor, uma nova máquina. O que é essa máquina na prática? O que vocês estão lançando aqui hoje? Conta um pouquinho para a gente. Oi, Virgínia, isso a Paline Alves, ela está há 43 anos no mercado aí, sempre pensando no quê? No melhor bem-estar do produtor e do seu produto, né? Para agregar valor. E nós viemos agora para 2022, na safra 2022, nós lançamos o cilindro fermentador de café. Esse cilindro fermentador é um cilindro fermentador rotativo, tá? Ele vem fazer o quê? Ajudar o produtor na mão de obra, que a gente sabe que a fermentação do café dá uma mão de obra com os tambores, né, de 200 litros. Então a Paline Alves, pensando nisso, veio trazer o que para o produtor? Um cilindro fermentador rotativo, horizontal, tá? Que vai ajudar o produtor a homogeneizar melhor o seu produto para conseguir essa fermentação desejável, né? E também trazer o quê? Uma diminuição da mão de obra e também do quê? Do volume de tambores, que antes eram tambores, agora com o cilindro ele conseguiu fazer, nós conseguimos trazer isso para o produtor, tá? Em 5 tamanhos diferentes, para quê? Para o pequeno, médio e grande produtor, tá? Então a gente conseguiu, sempre pensando em que inovar para o produtor, para trazer isso para o produtor, essas qualidades. Gustavo, vamos entender na prática como é que isso funciona. A gente sabe que no modo convencional o produtor tem lá os tambores, aí vai depender muito do tamanho da produção, mas qual que é essa troca que o produtor faz? Ele deixa de ter o tambor e passa a usar só o cilindro, é isso? Então, esse tambor hoje, o que está exposto aqui na feira, ele é um de 1.650 litros. Ele vai substituir 8 bombonas de 200 litros, entendeu? Para o pequeno produtor, essa substituição é uma boa, porque ele não vai ter que ficar girando esse tambor para ter essa homogeneização do grão, tá? E nós fabricamos até em vários tamanhos, para o pequeno, médio e o grande, chegando no maior que nós fabricamos hoje, que é um de 10.000 litros, que vai substituir 50 bombas, entendeu? Então, isso daí vai ter um valor agregado tanto para o pequeno como para o médio e o grande produtor. Então, o espaço que o produtor teria 30 bombonas, ele vai ter um cilindro só? Um cilindro só um cilindro fermentador, entendeu? E quando a gente fala na técnica, porque lá no tambor convencional, aquele café deve ficar em média ali entre 3 a 5 dias, o produtor vai monitorando temperatura, Brix e tudo isso. Como é que funciona na prática com o cilindro? O cilindro, nós temos o quê? Controlador de temperatura digital, tá? Nós temos uma válvula de escape quando ele chega em certo o gás, para liberação de gases, tá? E também ele tem um controlador que ele vai girar de tempo em tempo conforme a programação do produtor, entendeu? Então ele é digital também. O produtor tem tudo isso numa tela, Gustavo? Isso mesmo, tem tudo isso numa tela, tá? O controlador, a temperatura, o controle de temperatura e também o controle de giro, de tempo de giro. Tá. Em relação a esse tempo, ele reduz o tempo ou não? O tempo de fermentação desse café ele continua o mesmo? A gente já tem esse comparativo entre os dois métodos?
Nós tivemos, sim, ele vai reduzir em tempo porque vai diminuir a mão de obra. Enquanto você teria que estar girando ele manualmente, tá? E de tempo em tempo, então você consegue reduzir o tempo da fermentação com esse equipamento, que seria esse cilindro fermentador. E a gente consegue medir essa redução, Gustavo, de quanto que seria? O pessoal que tem trabalhado com o cilindro, nós já trabalhamos esse ano, tá? Nós lançamos em 2022, tá? Trabalhamos essa safra com ele. O pessoal fala que conseguiu reduzir de 10 a 12 horas a fermentação, esse tempo de fermentação. E qual que é a expectativa da Paline para esse mercado, né? A gente sabe que ela já tem aquela outra máquina que você vai falar para a gente agora que trabalha em conjunto com o cilindro, mas quando a gente fala em café de qualidade, né? Qual que é o indicativo de mercado que a gente tem? O produtor está focado nisso realmente, Gustavo? Sim, o produtor está focado nesse mercado do quê? Dos cafés de qualidade. O café hoje, a gente pensa sempre na qualidade do café e o produtor está pensando nisso também, na qualidade. A Paline Alves vem sempre inovando e trazendo o que há de melhor para o produtor, para quê? Para diminuir sempre a mão de obra e trazer a qualidade do produto, tá? Nós lançamos em conjunto com o cilindro fermentador, a selecionadora eletrônica digital para café natural, café vindo direto da roça. Então a gente sempre está pensando nisso. A Paline Alves, nós lançamos, a gente pensou em café descascado, sem água, que é o Eco Zero nosso. Então a gente está sempre pensando nisso, no que é de melhor para o produtor e agregando a qualidade para os cafés especiais. E quando a gente fala em custo, Gustavo, no longo prazo, qual que é a redução de custo que o produtor faz? Qual que é o custo-benefício dele ter uma máquina dessa e não trabalhar com os tambores? Além da questão do tempo e tudo mais, e da mão de obra, que a gente sabe que é um gargalo bastante evidente na cafeicultura. Sim, é sempre pensando no quê? Na qualidade também e no custo, como você disse. Hoje a mão de obra, a gente vê que a mão de obra é o grande gargalo para o produtor. O grande gargalo é a mão de obra. Então o produtor tem que sempre estar se inovando e trazendo isso. Pensando em quê? Como você já disse, mão de obra, tempo, tá? E também com o equipamento, esse cilindro, a gente fabrica ele para ter o menos dano possível no grão. Porque a gente sabe que o grão do café fermentado ele tem que estar intacto. Tá? Então, esse cilindro, o café não vai sofrer nenhum impacto onde ele pode vir a machucar o grão, né? E para perder essa qualidade tão desejada pelo produtor.